Cláudio Rezende. Como disse a Isabela, a chuva persiste aqui em Belo Horizonte. Amanhã tem Galo. Amanhã o galão da massa no Campeonato Brasileiro, Cláudio. E com a presença do novo comandante anunciado na manhã de hoje, o Eduardo Domingues. Aqui muita chuva. E aí na capital gaúcha, Cláudio, um abraço. Boa tarde, Rezendão. Um abraço, Thiago. Boa tarde a você também. Boa tarde a todos. A turma foi bem criativa aí, Thiago, no anúncio do Eduardo Domingues, que assina contrato com o Atlético até o fim do ano que vem. O mesmo período que ele tinha de contrato lá com o Estudiantes da Argentina. E o Eduardo Domingues já deu o primeiro recado dele para a torcida atleticana. Nas redes sociais do clube a gente vai trazer as primeiras palavras de Eduardo Domingues aqui no Rádio Esportes. Oi, massa do Galo. Aqui Eduardo Domingues. Estou muito contente, muito motivado de fazer parte de time tão importante. Obrigado pela confiança. Até amanhã. Tá bom, tá aí. O técnico Eduardo Domingues com aquele recado inicial aí. Tá animado, tá empolgado. E amanhã ele estará aqui em Porto Alegre para acompanhar em loco o Galo em ação no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. Ele não comanda o time amanhã. O time ainda será dirigido ali à beira do gramado pelo Lucas Gonçalves, que é o técnico interino. Mas o Eduardo Domingues, Thiago Reis, está trazendo 5 profissionais com ele. Os auxiliares Leandro Dias e Alan Sanches. Os preparadores físicos, o Martim Fratini e o Adrian Vaccarini. E o analista de desempenho, Bruno Oliveto. São 5 profissionais junto com ele. Só em comparação, o Sampaoli tinha 6 profissionais, incluindo o Andreatta, né? O Gabriel Andreatta, que era ali um braço direito do Sampaoli. Então, o Thiago Reis, o homem foi anunciado, o time chega hoje e ele desembarca amanhã aqui em Porto Alegre para acompanhar o time. Em termos de fala, de portunhol, já tá bem melhor que o Sampaoli, hein, Thiago Reis? Cláudio Rezende, depois o povo fala que é perseguição. Não, põe de novo o Eduardo Domingues aí. Cara, olha, sabe, depois fala que era perseguição, que é encheção de saco, cara. Ô, Cláudio, bom, também a gente tem que virar essa página, chega desse careca, mas pelo amor de Deus, né? Ó, você vê, dá pra gente colocar de novo? Vamos ouvir, escuta o Eduardo, é o cara que tem 2 dias de Brasil aí, ó, escuta. Oi, massa do Galo. Aqui Eduardo Domingues. Estou muito contente, muito motivado de fazer parte de time tão importante. Obrigado pela confiança. Até amanhã. Já vê o cara querendo. Isso contagia, isso melhora o ambiente, né, Ale? Muito, muito. E a gente tem que mirar nos melhores. Por exemplo, o Guardiola, pra mim, é o melhor treinador da história do mundo, né? Ele vai pra Alemanha, ele fica treinando pra falar o alemão. Já chega lá preparado. Preparado, entendeu? Você pega, por exemplo, o Jorge Jesus. O Jorge Jesus fez um cursinho com... Lembra do Júlio César, o goleiro? Fez um cursinho com tudo que ele tinha que saber do Flamengo, sabe? Pra o cara mostrar simpatia, gratidão, tesão, né? E ele já demonstrou logo de cara parece um pouco o seu Madruga de cavanhaque, mas muito, muito bem. Foi nessa estreia aí, viu? Aliás, o cavanhaque dele, que você aprenda, né? Um belo cavanhaque ali, uma barba bem feita, não essa coisa ridícula muito que você usa. Meio-dia. Ô, Cláudio Rezende, o nosso Fabrício Guerreiro. Fabrício, nosso companheiro, tá lembrando que o Sampaoli não aprendeu português ainda, porque ele mora em Búzios, né? Búzios tem muito argentino mesmo. Ô, Cláudio, agora é Eduardo Domingues. O que ele vai ver? O Galo vai repetir a escalação amanhã? Vai ter o mesmo time do fim de semana? Como é que vai o Galo, hein, pra pegar o Grêmio, Cláudio? O time fechou preparação agora cedo na cidade do Galo, e o detalhe, Thiago, é que se o Lucas Gonçalves quiser, ele pode, o time que jogou não só contra o América, mas também jogou e goleou o Itabirito. Mas amanhã é um cenário diferente aqui, é um jogo fora de casa, Campeonato Brasileiro, o nível de enfrentamento, o Grêmio que jogou aqui e goleou, né? Na verdade tinha um jogo de 8 gols aqui, né? 5-3 contra o Grêmio, um jogo maluco com 3 gols do atacante Carlos Vinícius. Então o Galo tem que ficar de olho nesse centroavante do Grêmio. A zaga do Galo vem titubeando bastante. Então eu não descartaria algumas mudanças pontuais do time, viu, Thiago? Mas não vai fugir da base do que o Lucas Gonçalves já vem colocando em campo nos últimos jogos. O time viaja às 4 da tarde, voo fretado saindo de Confins, vai chegar aqui já no final da tarde, início da noite,
em Porto Alegre e o Eduardo Domingues chega amanhã. Ele não foi para Belo Horizonte, ele vem direto de Buenos Aires. Esse vídeo que ele fez aí, que a gente colocou, a entrevista, né? O recado dele para a torcida do Galo foi feito em Buenos Aires ainda. Ele tá arrumando as malas e vem amanhã para acompanhar o time do Lucas Gonçalves. Mas, Thiago, a tendência é de um time ou idêntico ou parecido, sim, com a escalação do fim de semana no jogo contra o América. Pedrão, você gostou da chegada do anúncio do Barba? Gostei, H. Você achou que o Atlético escolheu com critério, escolheu bem o nome do Barba? Eu acho que é um bom nome. Primeiramente, boa tarde a você, a todos os amigos, a todo mundo aqui no Donos da Bola. Eu acho que é um bom nome, é uma boa aposta, mas eu digo que é aposta porque o treinador estrangeiro sempre é uma aposta no Brasil. Tem a questão de adaptação, tem a questão de lidar com este elenco. Ele não conhece o elenco do Atlético todo e é normal, ele sempre trabalhou na Argentina e no Uruguai, trabalhou no Nacional. Então eu acredito que é um técnico que tem um bom cartaz, tem boas ideias, pode encaixar no elenco do Atlético, mas a gente tem que abaixar um pouquinho as expectativas, porque técnico estrangeiro pode não adaptar. Fala do Barba aí pra nós. Falo, cara, é uma contratação, eu discordo do Pedro um pouquinho, porque acho que o técnico Pode discordar do convidado, o brasileiro também é aposta, inclusive, tem um que atende aí pelo nome de Fernando Diniz. Concordo plenamente. Eu diria que esse aí seria igual um filme do Stallone, Risco Total. Não seria nem aposta, seria Risco Total. Então, é esperar mesmo, o Atlético traz um técnico que a gente não tem que voltar muitos anos para olhar para trás e ver o último bom trabalho dele. Está recente, está ali. O mais importante é que ele tenha total autonomia para trabalhar o campo, para trabalhar as suas ideias. Claro que ele precisa de um bom relacionamento com o elenco. Isso é fundamental, né, em qualquer meio, não só do futebol. Mas o mais importante, o grupo tem que receber o técnico a fim de encarar realmente este trabalho, a fim de encarar as ideias de peito aberto, assim. O Atlético tem um ano inteiro pela frente, esse elenco até então só conseguiu funcionar com o Milito, que era muito questionado também por esse elenco, e o Atlético precisa muito de, em várias partes do campo, hoje eu falava lá no Band News na área, defesa, meio campo, o ataque. Alguém pode falar, mas o ataque está funcionando, o Hulk voltou a jogar bem, o Dudu está bem, tá. Mas a gente está falando de jogo coletivo. A gente vê essas peças funcionando de maneira individual. Contra o América até vimos. Por que aquilo que aconteceu no gol contra o América não pode acontecer mais? Hulk, Scarpa, Dudu, mas isso precisa de ser realmente treinado, né? O Atlético é um time que precisa de, em todos os seus setores, estar de uma forma mais coletiva, então que o técnico tenha total autonomia para implementar o seu trabalho. O Barba é testado, né, Valu? Um cara testado em diferentes situações. Quando você pega o que ele fez no Colón, um time pequeno, que ele deu estrutura àquele time, ele deu título àquele time, que é algo raríssimo, né? O Colón não é um time conquistador. E ali foi o primeiro título. Exatamente. E ali ele foi conquistador, ele conquistou algo para o Colón. Ele pega o Independiente, que é um dos maiores clubes historicamente do futebol argentino, mas que não vive uma boa fase. E a entrevista que o Gabriel usou, ele até estava no Independiente, e ele fala sobre as alternâncias que ele precisa ter com o elenco que ele tem. Então era um elenco não tão qualificado, que ele teve que se adaptar àquele time do Independiente para conseguir pontuação. Então era aquele time que lutava por pontos para não ter uma situação de queda na Argentina. Depois ele vai para o Estudiantes, aí ele já tem uma condição melhor de montar um elenco melhor e faz 2 anos muito bons com a equipe do Estudiantes. Então, ou seja, ele participou da montagem daquele Estudiantes e colheu os frutos. Colheu os frutos conquistando títulos. Em 4 temporadas, são 5 títulos conquistados. Então, os números são muito recentes. Então, os trabalhos dele, eu acho que teve também um momento de adaptação. Ele se adaptou à realidade do Colón, ele se adaptou à realidade do Independiente, ele se adaptou à realidade do Estudiantes. E eu acho que isso pode ser muito benéfico ao Atlético. Porque o Atlético tem um time qualificado, tem peças interessantes. A gente não pode olhar para um time que tem Hulk, que tem Scarpa, que tem Dudu, que tem Vitor Hugo, que tem Maicon, né? Que tem Renan Lodge, que tem Everson no gol. Eu não posso desqualificar esse elenco. Então, ele precisa trabalhar com essas peças e, é claro,
O Atlético também precisa dar a ele condições de trabalho. E o que é dar condições de trabalho? Hoje, a gente já fala do sistema defensivo do Atlético, pelo menos há 2 temporadas. Vou colocar 24 e 25 e agora 26. Então está entrando a 3ª temporada da gente falando a respeito do sistema defensivo do Atlético. Então ele precisa melhorar esse sistema defensivo e para isso eu sigo insistindo na tecla. O Atlético precisa de zagueiros no plural, zagueiros contratados ou de um recuperado. Para mim, o que pode ser recuperado nesse time do Atlético é o Ivan Roman. É recuperar... Elton, mas recuperar o Ivan Roman é recuperar a confiança dele, dar oportunidades para ele de jogar, de ter tempo e de ter minutos nesse time, para o Atlético pegar e ter um reforço já dentro do seu próprio time, do seu elenco, e ainda buscar um zagueiro para jogar ao lado dele. Porque hoje o sistema defensivo do Atlético é esse buraco não só pelo meio-campo, mas também muito pela fragilidade da zaga. Ô, Eltinho, só um detalhe, só eu queria completar uma coisa. Quando eu falei em aposta, gente, é por um detalhe também. Você falou muito bem do respaldo que ele teve no Estudiantes. O Verón deu todo o respaldo para ele trabalhar. Qual técnico teve todo esse respaldo no Atlético para trabalhar até agora na diretoria? A necessidade de que o Atlético enxerga essa necessidade, sim, que enxerga essa possibilidade nele. Porque o que enxerga qual a possibilidade, desculpa, de ele ter um respaldo? Não, de autonomia. Autonomia. Porque o Verón deu autonomia para ele. O Atlético tem que dar autonomia para ele, inclusive para tomar decisões importantes, como, por exemplo, entender que tem jogadores no elenco. Eu falei isso aqui ontem, eu falei isso aqui semana passada e vou continuar falando aqui. A gente já apontou para a SAF, a gente já apontou para treinadores e muito pouco para o jogador. Falei isso aqui semana passada, falei ontem e estou falando hoje de novo. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Se não render, aí o pau vai cantar no lombo do elenco, porque está na hora de começar a responder. Mas, muito mais importante do que qualquer coisa, é se o treinador chegar, identificar que com o nome ninguém pode jogar, que esse time precisa correr mais, competir mais, responder mais dentro de campo, aí ele pode pegar jogador medalhão, meter no banco e ninguém aqui ficar questionando. Porque quando o Sampaoli começou a fazer isso, houve um desconforto dentro do elenco. Quando o Cuca começou a fazer isso, houve um desconforto dentro do elenco. Quando o Milito fez, houve um desconforto dentro do elenco. A questão é, os treinadores, o último treinador que para mim fez um trabalho bom aqui foi exatamente o que o Atlético teve critério para contratar, que foi o Milito. O Cuca e o Sampaoli não. O Cuca e o Sampaoli foram negócios ocasionais. Toma 6, 7, 8 nãos e traz o próximo da fila. Esse atual, que é o Barba não. O Barba teve critério. Então tem que dar autonomia. Porque com o nome ninguém pode jogar. E outra coisa, a gente vai ficar muito atento se não há nenhum tipo de movimento de jogador para fritar treinador. Porque o Cuca fez um péssimo trabalho, o Sampaoli não conseguiu fazer nada de diferente. E aí, o Lucas Gonçalves nesses 2 jogos, porque esse negócio de ficar mudando demais e não colocar quem tá bem, o Reinier começa bem, vai pro banco. Aí pega um lá, põe para jogar, insiste em peças que não estavam dando certo. Eu não vou cobrar isso do Lucas Gonçalves. Mas daqui a pouco tem que ter um pouco de paciência também com a chegada do Barba, porque ele vai precisar fazer isso para identificar quem responde. E quem não responder mesmo com o nome, tem que ir pro banco mesmo e botar os caras para jogar. Falei hoje com uma pessoa do Atlético, mais uma vez, sobre o Minho e o Cacerra. Mais uma vez. E a resposta que eu obtive, para não ser injusto, eu vou ler ela aqui na íntegra para vocês. Olha isso aqui, ó. Quer ver? A resposta. Os dois estão muito bem fisicamente, apesar que Cacerra chegou sem pré-temporada. Sampaoli não usou porque não quis. Teimosia. Queria outros jogadores. Ele, o Sampaoli, queria outros jogadores. Lucas usou no primeiro jogo, no segundo optou pelo Bernard, Coelho e Igor, não queimou as 5 substituições. Nem Reinier entrou, que está fazendo um grande ano. Isso só mostra a qualidade do elenco, ao meu ver. Bom, aí é uma questão subjetiva, né? De achar que o elenco é bom, é muito bom ou é razoável. Gerir isso tudo agora é com o Domingues. Então agora vão botar na mão do Barba. Sem autonomia, milagre ninguém vai fazer. Você vai falar, eu gostaria de ouvi-lo. Aliás, eu adoro te ouvir. Agora você fala. O HG, só uma coisa. Sobre o Eduardo Domingues, se o Atlético não der o mínimo de respaldo ao treinador... Ele acabou de falar. Então, mas... Né, tem coisas que são necessárias. Se o Atlético não der o mínimo de respaldo ao treinador, vai acontecer o que aconteceu com todos os outros. Ele vai ser demitido em 10 jogos. Em setembro ele está fora do Atlético de novo, no máximo. Porque
o Atlético não tem dado respaldo a absolutamente ninguém. E agora o Atlético contrata um treinador que, por mais que ele tenha sido testado no futebol argentino, ele tem uma missão muito grande aqui no Brasil, que é conquistar um título importante pelo Atlético, buscar uma vaga de Libertadores, fazer com que esse Atlético brigue no topo da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o que não acontece há um bom tempo. Então, hoje, eu, Thiago, só tenho expectativa por já ter escutado algumas coisas da história do Domingues e por ter também uma expectativa em relação à parte desse elenco do Atlético. Porque eu, particularmente, não acho que a diretoria vai mudar o perfil dela em relação a dar respaldo ou não aos treinadores. Para mim, não haverá respaldo da diretoria para mais um treinador. Para mim, ele tem que conquistar isso dentro do campo. Porque o Atlético não dá respaldo a absolutamente ninguém. Como já disseram, não deu respaldo ao Cuca, não deu respaldo ao Sampaoli. O Milito deu não? Não deu, cara, não deu. O Milito conquistou no campo, conquistou com os resultados. Mas o grupo foi, para mim, verdadeiramente o último trabalho que, de fato, o grupo abraçou mesmo. Foi mesmo. O Milito conquistou isso com os resultados. Mas... Porque se o Milito perde os 10 primeiros jogos, meu irmão, esquece. Não, se o Milito não ganhasse aquela final do Mineiro em cima do Larcamon. Talvez o único cara que tenha tido respaldo, de fato, no Atlético tenha sido o Filipão, nos últimos anos. Que ele pega os 10 primeiros jogos e não ganha de ninguém, a diretoria mantém. Mesmo com toda a força da imprensa. Inclusive a gente aqui, eu mesmo falei que ele tinha que ser demitido. Você se considera uma figura volúvel? Volúvel não, eu vou de acordo com o que o resultado entrega. Então, se o time conquista 10 resultados negativos, para mim ele tem que conquistar o Filipão, naquele momento, né, na temporada, ele abraçou totalmente o discurso da própria diretoria, né? Que era o elenco é qualificado e você vai com ele até o fim. E ele conseguiu tirar, que eu cobrava, que o Filipão tem que tirar o melhor de cada jogador, tem que tirar o melhor de cada... Então, e ele conseguiu tirar o melhor de cada jogador. Na reta final da temporada, o último técnico que tirou o melhor de cada jogador foi o Milito. Total. De lá pra cá nós tivemos... Foi o melhor Scarpa. Mas o que segurou o Milito aqui, pra mim, eu reitero, foi o resultado. O Milito não tinha o respaldo pra mim da gestão. O cara que teve respaldo da gestão, que mesmo sem resultado, continuou tendo... cara, foi abraçado porque teve muita onda. Ele nunca teve uma sequência de 10 jogos da cabeça dele, porque no brasileiro ele não decolava, ele foi se sustentando pelas Copas. Aliás, sim, falando em Copas... Você tá concordando comigo, que ele se sustentou pelos resultados. Você, maluco. Então... O que pra mim é um problema, né? Não Desculpa. Você tá certo. Eu conversei com o Cristiano Munari, eu te falei aqui, né? O Cristiano Munari, que é da Rádio Gaúcha, eu conversei com ele, falei, Cristiano Munari, é muito fácil fazer uma pesquisa aqui para identificar uma figura que eu conheço pouco, mas obviamente nós temos um contato com o futebol argentino, né? Enfim, mas não tanto quanto você, que é um cara que domina o futebol argentino. Me explica sobre o Barba e sobre o Pellegrino, que pode ser um zagueiro que o Atlético possa trazer, até porque o Eltinho trouxe uma informação agora há pouco, de que o Atlético, pelos próximos dias, deve anunciar um zagueiro, né, Eltinho? Vai anunciar um zagueiro. O Atlético não fecha a janela sem um zagueiro. Eu conversei ontem... Sem a contratação de um novo zagueiro. A janela fecha no dia 3 de março, Thiago, quarta-feira? Terça-feira. Terça-feira que vem é o fechamento da janela. O Atlético não fecha essa janela sem a contratação de um zagueiro. Fala, massa, fechando mais um vídeo. Muito obrigado pela companhia e preferência. Deixa o like, tá? Antes de sair, não esquece não. Dá essa moral aí pro canal, tá bom? E pra quem tá chegando, seja muito bem-vindo. Esse canal traz notícia todos os dias do Galo. Então já fica o meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal, ativando o sininho. E o mais importante pro canal, deixa o like aí pra dar aquela força, tá bom? Dá essa moral pra gente aí. Fique à vontade para deixar sua opinião em relação a tudo que foi passado aí no vídeo. Se você concorda ou não concorda, deixa a sua opinião aí no espaço de comentário do canal. É muito importante, a gente sempre está olhando todos os comentários. Aqui o canal é de vocês, 100% galão, todos os dias, de domingo a domingo, só para vocês ficarem bem informados. Então, deixa o like, não esqueça, verifique se você está inscrito. Quem puder compartilhar o vídeo com os amigos ajuda demais o canal a continuar crescendo. Muito obrigado mais uma vez, tá? Vocês são foda. Valeu, massa, tamo junto, até a próxima. Fui!